Quinto domingo da Páscoa, eu sou a videira. Cristo se apresenta como a videira e chama seus discípulos de ramos. Assim como o ramo é unido à videira, assim o discípulo deve permanecer em comunhão de vida com Cristo e com os irmãos e irmãs. No livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo fala de sua experiência para ser aceito na comunidade. 3 anos após a sua conversão, Paulo vai até Pedro em Jerusalém e entra na comunidade. Porque perseguia, a comunidade tem medo e desconfiança de Paulo, mas ele não se decepciona nem se afasta da comunidade. Ao contrário, permanece unido a Cristo e à comunidade. Cristianismo não é só encontro pessoal com Cristo, é também comunhão e partilha de fé e amor com os irmãos e irmãs. Hoje, como Paulo, temos dificuldade para permanecer em comunhão com os irmãos e irmãs. Nas contrariedades, somos tentados a abandonar tudo. Nada nos faça desistir da unidade, mesmo diante das desconfianças, sem ter um Barnabé que nos acolha na comunidade. A primeira carta de João ensina que a nossa fé se manifesta através das obras de amor. Permanecendo unidos a Cristo, circulará também em nós a sua vida, a sua seiva. No Evangelho de João, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Este texto é do Testamento, na última ceia. Vinha, na Bíblia, é Israel, vinha plantada pelo próprio Deus, mas que não produz os frutos esperados. Deus, o vinhateiro, é obrigado a abandoná-la e deixar-se destruir. Jesus, a videira verdadeira, produz frutos que Israel não produziu. Jesus é o tronco e nós os ramos. O Pai é o agricultor. Ele cuida da videira, poda os ramos para produzirem mais. Os ramos secos, ele corta e joga no fogo. Para dar frutos, os ramos precisam de 2 coisas. Primeiro, permanecer em Cristo. Isto se lê 8 vezes no texto. Dar frutos se lê 7 vezes. Cristo, a videira, nos diz: sem mim nada podeis fazer. Sem permanecer unidos a Cristo e receber sua seiva, somos ramos secos, que são cortados e queimados. Nossa ação pastoral não dá frutos sem a seiva dessa videira e a união com Jesus pela oração. Segundo, podar é necessário para dar mais fruto. Na poda da parreira até as gotas parecem lágrimas que choram de dor, mas a poda é necessária. Sem a poda, pode ter muita folha e pouco fruto. Permanecer em Cristo é perseverar com Ele na prova. Cabe a nós aceitar as provas. Primeiro, quem nos poda é Deus, o agricultor. A sua palavra revela nossas falhas e fraquezas e poda nosso egoísmo, orgulho, vaidade, falsidade, ganância. Depois, as pessoas afastadas nos podam com críticas duras e dolorosas. Temos também os nossos próximos e até os nossos familiares que nos podam por seus próprios motivos. Cada poda requer de nós humildade e paciência. A mensagem que a videira nos deixa é que para produzir frutos se deve permanecer unido a Cristo. Isto é, gastar tempo com Ele. Nada justifica o abandono da oração, do encontro pessoal com Cristo que nos diz: sem mim nada podeis fazer. É preciso antes falar com Deus, para depois falar de Deus. Isto é, alimentar a espiritualidade, a seiva divina, a graça de Deus, na escuta da palavra, na vida sacramental. Enfim, cristão,
que não permanece em Cristo não dá frutos. Torna-se um galho seco que é cortado e jogado ao fogo. E isso acontece com quem se separa de Cristo e da própria comunidade. Cristo hoje continua produzindo muito fruto que agrada ao Pai por meio dos cristãos e de nossas comunidades que permanecem unidos a Cristo. E que Deus abençoe a todos os que nos acompanham, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.